1 Reis capítulo 13, perdão, 13. Primeira Reis 13, versículo 18. Quem gostou, diga amém. Vamos lá, 1 Reis 13, 18. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. É uma história muito interessante, que acredito que muitos não conheçam essa passagem, ou conhecem. Nós chamamos essa passagem, esse texto, do profeta velho. E era um profeta mentiroso. Nós temos dois profetas aqui. Nós temos um profeta jovem, que realmente estava na presença de Deus, era um profeta verdadeiro. Mas também nós vamos ter no meio do caminho um outro profeta, um profeta velho. Antes deste caso aqui, esse profeta novo, ele profetiza contra o altar. E quando ele profetizou contra o altar, o rei que ali estava, que pertencia àquele local, se indignou, se levantou contra esse profeta, e meio que a mão dele secou, porque ele se levantou contra um homem de Deus, contra aquilo que Deus tinha falado. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, que nós falamos de uma igreja, falamos de uma pessoa, porque aquilo que o homem semeia, ele colhe. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a nossa boca fala. Você sabe muito bem que é o que nós falamos, é o que nós liberamos para o mundo espiritual. Salomão fala que a nossa palavra é como quando ela sai da boca, ela ecoa, ou seja, significa que ela vai para longe. É como se um passarinho vem e pega o que você falou e leva. Enfim, o que eu falo, eu estou dando legalidade no mundo espiritual para que aconteça. Isso é muito sério. Quando eu falo alguma coisa, eu estou assinando algo, para bom ou para ruim. Por exemplo, vou abrir aqui um exemplo disso que eu estou falando. Uma sentença que eu lanço sobre alguém de casa. Eu falei na hora da raiva, mas você liberou. O nosso inimigo espiritual, ele age também por aquilo que eu falo, por aquilo que eu libero. Mas apóstolo, eu falei na hora da raiva. Então, quando você estiver com um coração meio que atribulado, melhor coisa é você fechar a boca, é você não falar nada, do que você falar e você ter prejuízo do que você falou. Porque se a Bíblia fala de uma boca pode sair palavras de bênção, mas também pode sair palavras de maldição. É interessante que muitos eles têm, quando eles falam de raiva de alguma coisa, eles falam com mais vontade. Repare para você ver, quando a pessoa está cheia de ira, ela fala acreditando que aquilo que vai acontecer. Só que ela não entende que no espiritual tem um ser que fica do seu lado, que pega o que você fala. É isso que você quer? Então, vou fazer assim. Por isso que nós temos que tomar cuidado, como também nós falamos com os nossos filhos, que a Bíblia chama de herança. A Bíblia fala que filho é flecha na mão do valente. Então, quando nós lançamos uma palavra de bênção para o nosso filho, tem muito poder. Quando nós lançamos uma palavra de maldição, também tem. Seu moleque, seu burro,
você é uma ovelha negra, você não presta, você faz tudo errado. Então isso é uma sentença, isso é uma palavra ruim. E aqui você vai ver que este homem falou contra um profeta, e a mão dele secou, veio o juízo, veio a resposta. E ele viu que ele não mexeu com qualquer um, ele não mexeu com qualquer pessoa, e ele pediu pelo amor de Deus para que aquele profeta restaurasse a sua mão. E assim ele orou e Deus fez. Então, para ele recompensar este homem, ele fala para ele assim: olha, fica aqui em casa, eu quero que você, vou te dar algo, olha que ele fala no versículo 7, vem comigo a casa e fortalece-te, eu vou te recompensar. Imagina um rei falar para você assim: olha, pelo que você fez por mim, então eu vou recompensar você agora, eu vou dar algo para você, eu vou entregar algo para você, eu vou te dar toda a riqueza, metade da minha riqueza. Você iria? Pode ser que agora você fala não, mas é aqui o que o rei está dizendo para ele assim: ó, fica aqui que eu vou te recompensar, eu vou recompensar você, eu vou te abençoar. E ele olha para o rei e diz assim: olha, ainda que me desse a metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Pode fazer o que você quiser, que eu não vou fazer o que você quer. A obra de Deus não está à venda, o que eu faço para Deus não tem negócio, não é venda, eu faço porque é o chamado. Então você veja que não tem barganha com as coisas de Deus. Se aconteceu é porque Deus assim permitiu. E ele chega e fala assim: olha, porque assim o Senhor, pela sua palavra me disse, você não vai comer pão, não vai beber água e nem vai voltar para o caminho onde fosse. Então ele tinha uma ordem. Fala assim comigo: ele tinha uma ordem. E qual que era a ordem de Deus? Não vai para outro caminho e não pare na casa de ninguém, fica neste caminho. E uma coisa que muitos não conseguem é permanecer naquilo que Deus falou. Muitos não conseguem permanecer no foco. Deus falou para você: vai em linha reta, não pare, porque vão te oferecer alguma coisa para você sair da vontade, sair do propósito. Então Deus disse: é não, não pode, não sai do caminho, porque nesse caminho eu vou te sustentar, nesse caminho eu vou te ajudar, nesse caminho não vai te faltar nada, mas seja obediente, não saia. Oh glória! Chega um momento, o profeta velho, ele fica sabendo disso que aconteceu. Posso dizer que criou um ciúminho nesse coração desse profeta. E esse profeta perguntou: o que esse rapaz falou para o rei? Ele falou assim: olha, ele falou que ele não pode parar em nenhum lugar, nem comer pão, nem beber água, nem voltar para o caminho de onde ele foi. Ah é? Então tá bom. E esse profeta descobriu que este moço estava parado, descansando debaixo de um carvalho, tomando uma sombra, porque este homem estava cansado. É aqui que tem um dos problemas sérios na nossa vida. Um dos piores momentos para que você tome uma decisão na tua vida é quando você está cansado, fisicamente e mentalmente. Um dos piores cansaços é da mente. Às vezes a pessoa ela pensa que ela está cansada fisicamente, mas não é físico, é mental. A mente está cansada. É um turbilhão de pensamentos, é um turbilhão de situações, e a pessoa ela acha que ela está cansada de trabalhar. O cansaço do trabalho, você dorme e recupera de uma noite de sono, mas um cansaço da mente não. A mente ela só vai ser renovada quando há uma transformação na mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, renovando a nossa mente. O apóstolo Paulo fala isso, uma transformação de mente. E este moço, ele estava cansado ali, ele veio, parou
E justamente esse profeta velho veio no momento que ele estava cansado e com certeza com fome e com sede. O inimigo sabe muitas vezes aonde você tem fome, e muitas vezes ele vai tentar ali. Quer um exemplo? Eu vou abrir aqui um exemplo. Jesus, Mateus capítulo 4. O que o diabo ofereceu para Jesus quando Jesus estava no deserto? Se você puder, se você é a primeira coisa que ele fala, olha que o diabo é sujo. A primeira coisa que ele vai falar para Jesus é: se você é filho de Deus, se tu és filho de Deus. Por que ele fala se tu és filho de Deus? Porque quando Jesus foi batizado nas águas, antes do capítulo 4, João Batista batiza Jesus. E quando Jesus é batizado, Jesus pede para ser batizado para servir de exemplo. Jesus tinha quase 30 anos de idade quando ele foi batizado. E quando Jesus ele é batizado nas águas, acontece algo sobrenatural ali. Ali você vai ver a Trindade junto, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai no céu dizendo: este é o meu Filho, quem é alegro. O Espírito Santo descendo como uma pomba, ou seja, ele veio como uma pomba, uma forma corpórea na vida de Jesus, e Jesus, o Filho. Então você vê ali a unidade, ali a Trindade ali junto naquele momento do batismo. Olha como que é importante o batismo na vida de alguém. Jesus sai das águas e Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Quando ele chega no deserto, porque Deus falou assim, lá do céu, o Senhor falou assim: este é o meu filho em quem me alegro. Aí lá na frente o diabo fala o quê? Se tu és filho. O diabo, a primeira coisa que ele quer tentar fazer comigo e você é tentar confundir a nossa identidade, tentar fazer você pensar, ou tentar fazer não saber quem você é. Eu sou filho daquele que é todo poderoso, Deus. Fala assim: eu sou filho. Mas o diabo ele quis dizer: se você é filho mesmo. Olha o diabo tentando confundir aquilo que Deus acabara de falar. Deus falou algo e em seguida o inimigo fez o quê? Você é filho mesmo? Se tu és filho, então pega essas pedras e transforma em pão. Jesus falou assim: olha, nem só do pão viverá o homem, mas toda palavra que vier da boca do Senhor. Então Jesus quis dizer, então o diabo agiu primeiro no quê? Na fome. Porque Jesus já estava quase 40 dias, porque o inimigo não apareceu para Jesus durante os 40 dias. Isso é sério. O diabo apareceu para Jesus no deserto no final dos 40 dias, que fisicamente Jesus já estava cansado, com fome, com sede, e ele chega: agora que eu vou pegar ele. Sabe aquele momento que você está mentalmente fraco? Lembra aquela vez que você está espiritualmente fraco? Você está cheio de situações acontecendo e você está dizendo assim: eu não estou aguentando. É nessa hora que o inimigo vai tentar agir e fazer você desistir até mesmo daquilo que você sonha. E Jesus sabia que ele poderia sim transformar a pedra em pão, só que se ele sabia que aquela pedra, aquele pão poderia mais tarde se tornar pedra na vida dele. Então tem coisa na nossa vida que nós não temos que ficar mexendo, que Deus vai fazer. Não temos que fazer o que, porque o inimigo não tem poder de transformar nada, ele não pode fazer nada. No entanto, ele fala para Jesus: transforma, porque ele não pode fazer. O único que pode fazer é o que está aqui nesta noite, que trouxe você aqui neste lugar. O único que pode nos ajudar é o Senhor. E Jesus fala assim: não vou fazer isso, porque tem muita gente tentando transformar pedra em pão, e lá na frente esse pão se torna pedra. Ou seja, aquela bênção que era para ser bênção se tornou peso. Aquilo que era para ser legal se tornou ruim. Então no momento cansado de Jesus, chegou quem? O diabo. Esaú, mesma coisa, homem de caça, trabalhador, valente. Jacó, seu irmão, era um cara sossegado, era da mamãe, né? Só fazia comidinha, a mamãe não deixava trabalhar, não fazia nada, era o filhinho ali. E Jacó sabia que Esaú, seu irmão, nasceu primeiro do que ele, apesar de eles terem nascido gêmeos, mas ele foi o primeiro. Então Esaú se tornou ter o direito de ser primogênito.
Esaú volta de uma caça, cansado, com fome, exausto. E quem está esperando ele? Seu irmão Esaú. Com o quê? Com um prato de comida. Esaú vende o seu direito de ser primogênito, ter direito a tudo aquilo que o seu pai tinha, da bênção, por um prato de lentilha. Tem gente perdendo as bênçãos do Senhor por coisas pequenas, por não ter paciência, por não saber esperar. E uma das coisas que nós temos que aprender a ter é paciência. Tem gente perdendo bênção, tem gente perdendo lar, tem gente perdendo a melhor coisa da sua vida, emprego, perdendo família, porque no momento que está com fome, vai lá e vende por um prato de lentilha. Por coisas pequenas, tem gente terminando um casamento, destruindo família. Por coisas pequenas está chutando tudo. Esaú perdeu o direito de ser primogênito, porque o seu irmão o enganou. Ele caiu no laço. E aqui nós voltando a essa palavra, está acontecendo a mesma coisa com esse homem de Deus. Ele se julga, não, Deus mandou fazer isso. Ele sabia que Deus não queria. E o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 11:3 assim: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. O que Paulo está dizendo? Eu receio, eu estou preocupado que o diabo faça com você a mesma coisa que fez com Eva. Engana. Sabe como é que a Eva foi enganada? Um bate-papo. Eva foi enganada com uma conversa, um diálogo. Em Atos capítulo 5, nós vamos ver Ananias e Safira, um casal. Por não trazer a oferta verdadeira no altar, porque o diabo entrou no coração de Ananias. Praticamente, o inimigo entrou dentro do coração daquele homem, e eles mentiram para os apóstolos. E os dois fizeram acordo, o casal. Ananias morreu, e a Bíblia diz que quase 3 horas depois, morre a esposa Safira. Por causa de uma mentira, por causa de um engano do diabo, por causa de uma besteira, em 3 horas uma família acabou. 3 horas. Olha aqui para mim. Você sabe o que é isso? Para você construir uma família leva anos, mas para acabar com ela, 3 horas. Meu irmão, preste bem atenção, não deixa que uma mentira, um engano destrua aquilo que é mais precioso da tua vida. Não deixa que o diabo com mentiras, com ofertas, venha tirar de você o que é mais precioso. Tem coisa na sua vida que você sabe o que é. Pensa só uma coisa, 3 horas acabar uma família. Tem famílias que têm 10 anos, tem 15 anos, tem 20 anos, mas por uma mentira, por um engano, em 3 horas acabou tudo. E por isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, eu tenho preocupação, eu tenho receio de que o diabo tire algo de vocês, a pureza. Não deixe ele enganar vocês. Nem sempre toda ajuda é de Deus. Nem sempre toda oferta de alguém é de Deus. Nem sempre todo aquele que diz estou com você, estou junto, é realmente Deus colocando na tua vida. Nem todos aqueles que dizem ser teus amigos são teus amigos. Eu falo que os melhores amigos começam na minha casa, é minha família. Ponto. Que nós temos que tomar cuidado. Todos nós que estamos aqui,
aqui não tem super-homem, aqui não tem Mulher Maravilha, aqui não tem nada disso. Todos nós aqui, todos os dias temos que tomar cuidado, porque apóstolo Pedro fala em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, o diabo, ele fica todo dia ao seu derredor, procurando para te tragar, tentando te derrubar de todo jeito. Usa alguém para te entristecer, aí você perde a graça. Usa alguma situação para que você faz uma besteira, e assim por diante. Se ele não conseguiu destruir aqui, ele vai tentar de outro jeito. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: abre o teu olho, não deixa aquele que é o teu adversário, toma cuidado, que ele é inimigo, ele não é teu amigo não, que ele quer te devorar, ele quer acabar com você. Só que existe alguém que está conosco, que se chama Jesus. Mas o que ele pede para mim, que a decisão é minha e tua, fica no caminho. É a nossa decisão. O Senhor deu para mim e para você o direito de escolher, como deu para Adão e Eva. Pronto. Esaú escolheu. Jesus também disse: eu não quero transformar a pedra em pão. Então tem coisas que você sabe o que tem que fazer. E aqui você pode ver que, se o apóstolo Paulo está dizendo: olha, toma cuidado para que o diabo não te devore, ou não corrompa a tua mente, é porque todos os dias eu e você sempre tem esse ser maligno ao nosso derredor, querendo nos destruir. O perigo do ser humano, ele se achar autossuficiente, ele achar que não precisa de Deus, ele achar que ele resolve tudo do jeito dele. Isso aí é que nem para-brisa de carro, parece forte, mas uma pedrada trinca tudo. Uma pedra o para-brisa não aguenta. Então eu e você, nós que estamos aqui, a nossa vida não é nada sem o Senhor. Existe um livro que chama, se eu não me engano assim, Todos na Mão de um Deus Irado. É como mostra uma mão e toda a humanidade na mão do Senhor. Se o Senhor fizer isso aqui com a mão dele, ó, puxar, todos deixam de existir. Porque se eu e você estamos aqui, ó, respirando, é porque o dono da vida me deu fôlego. E esse dono da vida está aqui, chama-se Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos. Você não veio aqui, ó, às vezes, somente por alguém ver um amigo, um parente para batizar, mas você veio para ouvir o que Deus quer falar com você. Cuidado. Nós estamos no melhor culto do mês, ceia. E o inimigo quer enganar casais, quer enganar famílias, quer enganar jovens, achar que amigos da bagunça é melhor. Cuidado. Infelizmente alguns têm a vida um pouco dura pelas suas escolhas. Esse moço, e eu estou partindo para o final, esse moço, ele sabia que não podia sair do caminho, mas ele foi para a casa do profeta velho. O profeta velho falou assim para ele assim: olha, sabe o que é? Um anjo do Senhor me falou, dizendo: faze voltar contigo para a tua casa, para que coma pão e beba água. Ele falou assim: um anjo me disse. Irmão, Deus não é Deus que fala uma coisa e depois ele muda. Deixa eu falar de novo, quem está aqui? Como é que está eu? Cadê o Marcel? Tudo certo? Deus não é Deus que fala para você uma coisa hoje, aí amanhã ele fala assim: ah não, eu vou mudar. Não, acho que o que eu falei para você é muito difícil. Ah não, deixa eu lá, que besteira. Pode mudar esse caminho, pode ir lá beber água, comer pão. Não, Deus falou, está falado. Ninguém muda o que Deus fala. Então o que tem para a sua vida, ninguém pode mudar. Ninguém pode apagar o que Deus escreveu a teu respeito.
Eu cito Deus aqui nessa palavra. Ninguém pode tirar daquilo que Deus já determinou. O salmista Davi fala: antes que eu tornasse pelo menos um bebê dentro do ventre da minha mãe, ainda estava ali, que nem o da Rebeca, já está já quase nascendo. Deus já escreveu a história de toda esta criança. Essa criança nem nasceu ainda, mas tem um livro dizendo, toda a história dela está escrita. O Senhor já escreveu. Antes de você nascer, se tornar informe dentro do ventre da sua mãe, o Senhor já escreveu uma história a teu respeito, dizendo: este vai ser isso, este vai ser aquilo. Não é um derrotado, não é um fracassado, não é um Zé Ninguém, não é um dependente que Deus escreveu: este vai dar certo, esse é meu filho, esse eu vou gerar para ser meu. Eu cito Deus aqui, então presta atenção. Eu e você temos uma história escrita pelo Senhor. Só que uma coisa, esta história nós vamos vivê-la se nós escolhemos obedecer a Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus não quer sacrifícios, Deus quer obediência. Simples. Deus não quer que você fique andando de gatinho, dando cambalhota, 7 pulos, seja o que for, para que a tua vida dê certo. A única coisa Ele quer falar assim: olha, se atentamente ouvir a minha voz e me obedecer, eu mandarei todas essas bênçãos atrás de você. Eu sinto Deus aqui. Pronto. Quem é pai aqui? Deixa eu ver. Fala assim: meu filho, é herança do Senhor. Escute. Se teu filho é obediente, você faz o quê? Da sua condição, você vai presenteá-lo. Você vai fazer alguma coisa por alegria, sim ou não? Vai. E Deus, Ele é melhor do que nós, pais. Muito melhor do que isso. Deus está além de tudo isso. Só que o Senhor me coloca uma condição. Como disse ao profeta: fica no caminho. Meus amados, ele não ficou num caminho, e este homem foi na casa do profeta velho, acreditou na profecia mentirosa. Então toma cuidado, fica indo atrás de profeta, buscando profecia, revelando isso. Se Deus tiver que revelar, Ele vai revelar e vai vir até você. Mas você não precisa ir procurar profecia. Será que vou procurar alguém que é guru, que sabe o meu dia de amanhã? Ninguém sabe o dia de amanhã. Quem sabe o dia de amanhã é o Senhor. O Senhor pertence ao amanhã. O teu amanhã está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O que eu preciso é obedecer. E este profeta não obedeceu. Ele tinha tudo para dar certo, só que no meio do caminho um leão pega ele. Mas o leão mata ele, mas não come ele. Deus deixou o leão matar, mas não come, não estraçalha. Ele sofreu o juízo por uma desobediência. Então quer dizer que Deus é assim? Ferro e fogo? Irmão, nós estamos num tempo chamado graça, mas não podemos abusar da graça. Nós não podemos abusar daquilo que Deus falou. Tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. Se há tempo para nascer, há tempo para morrer, então tudo tem um tempo determinado por Deus. Como Deus, Ele fala do viticultor que foi até ali ver se aquela planta estava dando frutos. Ele fala assim: você passou 3 anos e não deu nada até agora, vamos cortar ela e tirar. Aí vem um outro e fala assim: não, vamos esperar, vamos escavar e adubar e vamos dar chance. Se ela agora não crescer, aí corta. Então veja só, diz que aquele dono daquela plantação falou assim: 3 anos depois ele vai ver se ela estava dando frutos. Não estava, ele falou assim: então corta. Só que Jesus, a graça, não, pai, espera, vamos dar uma escavada, vamos ver se ele acorda, vamos jogar uns adubos, ver se ele acorda. Se não dá nada, então tudo tem um tempo. Preste bem atenção. A ordem de Deus para mim e você hoje é: fica no caminho. Olha para o teu irmão e fala assim: a melhor coisa para a tua vida é obedecer. Fica no caminho. Fala assim para ele que coisas melhores de Deus estão chegando para a tua vida.
Você pode aplaudir o Senhor, querido?